Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do De Carona Podcast, o podcast onde a gente está no carro trocando uma ideia. Galera, uma reflexão aqui em relação à saúde mental e as coisas que eu tenho visto acontecerem no ambiente de trabalho, né, no geral. Isso, depois da pandemia, tem ficado muito mais latente e é sobre esse ponto da saúde mental que eu quero comentar nesse vídeo, tá? Então, se você gosta do meu conteúdo, já deixa o like, porque o like ele ajuda bastante também a esse vídeo chegar a mais pessoas. Quanto mais você vê o vídeo, quanto mais você curte os vídeos, é só clicar no joinha, né? E você indiretamente está me ajudando. Diretamente está me ajudando, na verdade, né? Então, se você gosta do que eu falo, se você gosta de estar aqui no banco do lado aqui comigo no carro, já deixa o joinha que ajuda a chegar em mais pessoas. E a reflexão, galera, é a seguinte: depois do que aconteceu em 2020, né, em relação a todo mundo usar máscara e esse negócio todo, eu reparei que muita gente está pedindo licença, né, do trabalho por conta de saúde mental. Está se sentindo muito ansiosa, está se sentindo muito estressada, né? Se estressa muito fácil. E eu acho que parte disso é por conta também das redes sociais, né? Porque no vídeo que eu fiz anterior, eu comentei sobre as redes sociais estarem alimentando um futuro ou um presente, né? Que muitas vezes ele é irreal. Então, por exemplo, a gente vê muito influenciador aí que, né, pô, jovem, com um carro bom, né, eu tô falando Porsche, Ferrari, uns negócios meio absurdos assim. Só que daí no fundo você vai pesquisar, pô, o cara alugou o carro só para vender curso. E aí ele ficou milionário justamente por conta dos cursos que ele vendia e não porque ele de fato tinha resultado na vida dele. Isso aconteceu demais, cara, aconteceu demais e tem acontecido ainda, né? A gente vê casos como o da Jennifer, por exemplo, né? Que ela era uma pessoa anônima, daí de repente, por conta de uma atitude, ela ficou extremamente conhecida, ganhou milhões de seguidores e ela ficou milionária, né? Eu acho que assim, pô, é legal, bacana ter dado palco para isso, até mesmo porque a atitude dela foi bacana, a gente deu visibilidade, mas o ponto é que a gente segue muita gente, às vezes, pela manada. Então, se você vê especificamente o caso da Jennifer, ela teve um pico de seguidor por conta de todo aquele negócio que aconteceu com a janelinha do avião, e depois a galera foi vendo e falou, tá, beleza, mas eu não me identifiquei com essa pessoa, daí acaba parando de seguir ela, né? Só que o problema é que a gente ainda assim segue muitas pessoas pelas coisas que a gente vê que ela não representa, mas ela expõe. E nem sempre é a realidade, né? O caso da Jennifer foi um caso legal, mas tem muitas outras pessoas que tendem ao absurdo. Outro exemplo, Nicocado Avocado. Era uma conta do TikTok de um garoto, né, magrelinho e tal, que comia absurdos. Só que ele comia de um jeito bem glutão, sabe? Se melecando todo na comida e tal. E aí a nossa atenção foi voltada para essas coisas meio absurdas. Aí por que eu tô falando isso? Porque a internet, ela é muito perigosa se a gente não dosa o que a gente consome. E aí eu acho que isso tem trazido consequências tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional, porque daí no seu profissional você pensa assim, pô, o que eu tô fazendo aqui? Porque tem moleques mais novos que eu ganhei, sabe, ficando milionário da internet, e eu tô aqui no meu, né, trabalhando na minha escala 6x1 e tal. Então isso faz com que você mexe na cabeça, né? Você fica, caraca, não sei o que lá, não aguento mais, pum, e espana. E a reflexão, galera, ela é também relacionada com o que eu falei nos vídeos passados, né?
que depende só da gente para poder lidar com esse tipo de situação. Se você não consegue lidar sozinho, claro, procura ajuda psicológica, né? Um psicólogo, talvez até um psiquiatra se precisar de algum remédio, mas procura ajuda, porque de fato é muito fácil você entrar numa bolha, ficar achando que a tua vida é daquele jeito e a vida dos outros também é daquele jeito, que você se perde. Vou dar um outro exemplo. Ontem viralizou um vídeo de uma menina que foi no Vilela, né, no Inteligência Limitada, e ela disse durante o podcast que os ataques que aconteceram em outubro do ano passado ou retrasado, alguma coisa do tipo, aquele festival lá, sabe, que o Hamas fez nesse festival, foi um ato político. O Vilela ficou, mano, como assim, cara? Como assim um ato político? Os caras, né, desceu o dedo em inocente, em civis, não tem como ser um ato político ou militar. E ela defendendo com unhas e dentes, não, é isso, tal, foi um ato militar, não sei o que lá. E ela se contradizia várias vezes, falando assim, foi um ato militar, mas eu também não concordo, mas eu também, né, ela ficou meio que em cima do muro, ficou meio esquisita a situação. E cara, às vezes, quando a gente tá nesse tipo de bolha também, a gente não consegue entender como que é a realidade fora, das coisas que acontecem, dos sinais que a vida dá, ou lado profissional também, né? No sinal do seu trabalho, tipo, se você está indo bem, você não consegue enxergar esses sinais, e aí mesmo as coisas indo bem, estando numa posição boa, você fica depressivo. E cara, vou dar um exemplo de algo que eu vi acontecer, tá? Em uma das empresas que eu trabalhei, tinha um cara que, o cara tava numa posição muito boa, na questão de visibilidade, porque ele era meio que o responsável por uma ferramenta, e tudo que passava em relação ao processo e tal, ele era o responsável direto por essa ferramenta. Só que do jeito que ele estava fazendo, os estudos que ele estava se aprofundando nessa ferramenta, as coisas que ele estava fazendo, organizando internamente, estava muito boa, sério. Quando eu entrei na empresa, eu olhei e falei, caraca, foi você que fez isso sozinho? Fui eu. Pô, cara, parabéns, porque, né, você realmente dedicou o seu tempo para poder fazer isso acontecer. Só que ele era aquele tipo de pessoa que precisa de incentivos externos, porque por si só ele não consegue ver o valor que ele está gerando. E tudo bem, não estou falando que isso é errado. Mas mesmo estando nessa situação e mesmo não tendo essa consciência, eu tentei ajudar ele como se fosse uma mentoria mesmo, né? Ele não era do meu time, mas eu tentei ser meio que um mentor de carreira para ele, que é exatamente o que eu faço com os meus mentorados. Pausa aqui, tá? Eu tô comentando isso, mas eu não tô aqui para vender curso, porque a minha mentoria é gratuita e eu não tô aqui para vender nada, tá? Então, para deixar claro. Porque às vezes a gente comenta, né? Às vezes a gente tá vendo um vídeo, um cara comenta, minha mentoria e tal, clica aqui no curso, não sei o que lá. Então eu ainda não tô, né? Não é o objetivo aqui, não quero vender nada, mas é importante falar. Então, e aí eu tentei mentorar ele no sentido de, cara, como ajuda? Porque eu tô numa posição que eu já passei por muita coisa, sabe? 40 anos de vida, trabalhando desde os 11 anos de idade, eu já vi muita coisa. E às vezes eu vejo pessoas fazendo algumas atitudes que eu falo, isso daí não vai dar muito certo não. E eu tentei ajudar ele, eu falei, cara, você tá numa posição privilegiada, né? Você é uma pessoa ativa, você tá, as coisas que você aprendeu é além do que é esperado para você, mas se mesmo assim ainda falta claridade ou falta alguma coisa, marca uma one-on-one com o seu gestor, né? Marca uma one-on-one recorrente, porque, por exemplo, com os meus times, eu tenho um one-on-one recorrente a cada 2 semanas, todo mundo.
E o tópico é sempre a carreira da pessoa. Se a pessoa quiser falar sobre futebol, não sei o que lá, beleza. Mas o assunto principal é sobre a pessoa. Não é sobre a operação, check-in. Para isso eu tenho outras reuniões. Para isso eu tenho outras formas de descobrir ou acompanhar, né, se a operação está funcionando ou não. Mas o one-on-one específico, ela é para o funcionário, para o desenvolvedor. E ele não estava tendo com o gestor dele. Aí eu falei assim, cara, eu também já passei por isso, porque o meu gestor não bucava essas coisas comigo. Ele esperava que eu bucasse. Era o contrário. Aí tudo bem, eu me adaptei e buquei. Aí a gente começou a falar sobre carreira, enfim. E às vezes ele estava entrando, e pelo que eu descobri, ele estava entrando nessa situação também. Aí eu falei, então buca você e fala especificamente da sua carreira, fala das coisas que você está sentindo, né, enfim. Daí ele falou assim, pô, beleza, não, legal, muito boa dica e tal. Daí ele realmente fez, né, fez 1, 2 vezes, depois ele me chamou de canto, falou assim, pô, cara, obrigado, foi a melhor dica que você me deu e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, não, cara, eu tô aí, né, pra te ajudar, né, eu acho que a gente tá todo mundo no mesmo barco, né, e deu certo. E só que o que aconteceu, né? Depois de 1 mês, 2, eu reparei que ele é aquela pessoa que precisa constantemente ser motivada. E aí, tipo, né? Durante aqueles momentos, ele falava com as pessoas, se sentia motivado. Só que, sei lá, se ele ficasse 3 semanas ou 2 semanas sem falar com alguém, nesse sentido, a energia dele, pum, caía. Não sei se estava acontecendo alguma coisa do lado pessoal, eu também não cheguei a entrar nesse detalhe, mas entrou num nível, assim, tão baixo em relação à energia, que ele começou a fazer coisas bizarras, tipo de criança mesmo, sabe? Parou de aparecer no escritório, parou de trabalhar de fato, tirou licença de mental, né? Saúde mental. Daí tirou 1 vez, tirou 2, tirou 3. E aí eu não consegui entender na realidade o que estava acontecendo. Ele deve estar passando por alguma coisa, né, no pessoal, mas ele não consegue, né, ir para frente. Então, se você conhece alguém que está passando por esse momento, e você identifica esse padrão, tenta ajudar essa pessoa, porque às vezes essas pessoas elas precisam, né, de ajuda. Só que o porquê que eu tô comentando isso? Porque ele chegou num nível tão adolescente, birrento, que todas as coisas boas que ele fez desapareceram. Então as pessoas ficam só assim, tipo, puta, agora a gente não pode mais contar com fulano de tal porque ele desaparece. Então, cara, é muito delicado, sabe? A gente ficar nessa balança. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no lado pessoal, mas também se não falar, cara, a gente como, né, líder, é difícil adivinhar. Se você é líder, me comenta aqui embaixo, né, como que você identifica isso, porque se eu passasse por uma situação dessa no meu time, eu ficaria um pouco, né, surpreso. No passado eu passei por algumas situações parecidas, mas a questão da visibilidade não foi um problema, porque quando eu senti que ia começar a descer e tal, eu tirava a pessoa. É a realidade, cara. Tô sendo bem sincero aqui, honesto, porque só que aqui na Holanda, como a questão do contrato definitivo, ela deixa as empresas muito de mãos, né, atadas, é muito difícil você demitir alguém assim. Mas também não é impossível. Só que ele entrou nessa situação que ele não consegue mais sair. E aí eu fico pensando, pô, cara, e é por isso que eu linko, né, a questão das redes sociais e tal, que no fundo, no geral, só depende da gente de sair do buraco.
Então, se você está passando por alguma coisa ou conhece alguém que está passando por alguma coisa, tenta colocar uma sementinha na cabeça dela, falando, ó, cara, tô aqui para te ajudar, mas é só você que consegue sair do buraco, sozinho. Não tem essa de alguém vir te ajudar e a tirar do buraco. Não vai ter ninguém que vai te tirar. Você tem que saber sair sozinho. Existe uma frase que diz assim: a gente só sabe o poder que tem quando a única saída é ser forte. E tem gente que entra na consciência rápido e tem gente que entra na consciência, ou tem gente que não entra na consciência at all. Não entra, mas precisa de ajuda médica, né? E por isso psicólogo, psiquiatra, enfim. Então eu queria comentar isso com vocês, colocar uma sementinha na cabeça, né? Também só depende da gente, não tem jeito, cara, é difícil. Crescer dá trabalho, trabalhar dá trabalho, e não tem essa também de ficar rico da noite pro dia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!